Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá brava. Tá brava? Porque a minha tá brava. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês o caso Pimenta Neves. Gente, vocês já viram na capa que a Sandra Gomide, que tá aí, foi vítima, né, do namorado Pimenta Neves. E na verdade essa história ela é um pouco mais, assim, na minha opinião, mais nojenta do que aparenta. E vai muito além, sabe? Você vê que houve uma premeditação muito grande antes do crime e ele tem algo que eu repudio. É aquele tipo de pessoa que quando não tem aquilo que quer, ele destrói, e isso é muito triste. Existem muitas pessoas que são assim e revira o estômago, mas é bom pra gente prestar atenção, porque esse homem deu muitos sinais e eu não sei como a Sandra Gomide ainda conseguiu ficar com ele, sei lá, 5 anos. Então isso é bem tenso, sabe? Bem tenso e intenso. Então peço a vocês, gente, que fiquem comigo, tá? Aproveita, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, porque é importante para ajudar a impulsionar o canal. Também, gente, me sigam nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Bom, e para quem quer se aprofundar um pouco mais no caso, eu indico então o livro A Queima-Roupa, tá? É um livro excelente, porque vai esmiuçar um pouco da vida do Pimenta Neves na Folha de São Paulo, um pouquinho antes também, quando ele estava na Gazeta. Então eu acho bem interessante assim esse livro para quem se interessa por esse caso em específico, também para estudantes de direito. Eu acho que é muito legal, tá? O caso Pimenta Neves é do Vicente Vilardaga, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Muito bom o livro, tá? Recomendo bastante. Depois eu vou ver se tem link de compra na Amazon e se vocês quiserem adquirir, compre pelo meu link, eu vou deixar no comentário fixado. Agora, para não demorar mais, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, tá bom? Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, a jornalista Sandra Gomide, ela trabalhava na Gazeta Mercantil no ano de 1995, ela tinha 32 anos, já era uma jornalista com futuro brilhante pela frente. Naquela época ela já cobria os cadernos de economia do jornal, até que quem acaba entrando para a direção desse jornal é o Pimenta Neves, tá? Quando o Pimenta Neves entra nesse jornal, ela já tinha uma admiração pelo trabalho dele muito grande e meio que assim, ela teve uma paixonite ali por ele e os dois começaram ali a sair, começaram a ter um relacionamento, tá? Então em 1995, lá pro final do ano, eles já estavam envolvidos. Acontece que passados ali algum tempo, ele acabou sendo então contratado pela Folha de São Paulo para ser o diretor-geral da Folha de São Paulo e acabou fazendo o quê? Como ele estava namorando a Sandra, ele achou que seria bom para o futuro da Sandra trabalhar na Folha de São Paulo. Então ele pega e leva ela para a Folha de São Paulo, onde ela passa a ser ali a diretora do caderno de economia da Folha de São Paulo. Quem pensa que a Sandra se escorava nele para as coisas está muito enganado. Na verdade, quando a gente começa a entender, principalmente quando você começa a olhar o livro, né, começa a ler o livro, você começa a perceber que na verdade a Sandra tinha muito potencial e ele conseguia enxergar isso na Sandra. Então ela conseguiria de qualquer forma ter êxito na carreira dela, ela era uma excelente jornalista. A questão era o seguinte, ele já era um cara experimentado na vida, então iria puxando ela e ao mesmo tempo ele ganhava também, né, os louros, porque afinal de contas era ele que arrumava tudo, facilitava tudo, então dava a impressão que ela era dependente. E isso é uma coisa que, né, a gente sabe que é sempre um primeiro lance. E o que aconteceu? Os dois estavam namorando, ele sempre era extremamente exigente no trabalho, ele era grosseiro com as pessoas diziam isso, que ele era muito grosseiro, ele era extremamente assim, curto, seco, não tava nem aí, esculhambava todo quem ele queria. E aí um dia, né, com o passar do tempo, todo mundo pensou que aquilo se mantinha no trabalho. Só que parece que a vida dele com a Sandra também não era fácil, porque um dia o irmão da Sandra foi levar uma caixa num apartamento que eles estariam montando ali para se casarem, ficarem juntos.
quando ele percebeu que o homem tinha assim, um apartamento gigantesco, assim, sabe, cheio de coisas, só que você não podia tocar nas coisas. Era como se ninguém encostasse em nada há anos. Aquilo ali tivesse ali como um santuário. Aquilo era uma casa que ele morava. Bom, ele estranhou, disse, nossa, mas isso aqui parece um lugar desabitado. E ela pegou e disse, e não pode tocar em nada, porque se tocar ele sabe e aí ele fica muito bravo e você não quer ver isso. Então, com o tempo, foi se revelando que ele era muito abusivo. Ele não gostava de estar perto de pessoas, ele tinha esse comportamento, ele não participava de reuniões sociais, ele não curtia, tá? Nada assim, ele era bem recluso mesmo, o que estaria tudo bem se ele também não obrigasse ela a ser. Então ela também passou a ser extremamente reclusa, porque quando ela tentava sair ou tentava fazer alguma coisa, ela morava com uma amiga na época, e tudo dava confusão, né? Então ela sempre conversava com essa amiga que divide apartamento com ela, e essa amiga dizia, isso é um relacionamento tóxico, você toma cuidado, esse cara é perigoso. E aí ela pegou e soltou um dia sem querer que ela estava mesmo pensando em terminar com ele. E aí ela pegou e falou assim, então por que você não termina? Ela pegou e falou, porque ele vai minar o meu caminho. A amiga dela achou aquilo estranho. Passados algum tempo, eles parece que acabaram tendo uma briga séria, onde depois a gente fica sabendo que ele chegou sim a colocar mesmo uma arma apontada para ela durante a briga. E o que aconteceu? Ele demitiu ela por incompetência. Ele colocou o motivo da demissão dela, incompetência, e ligou para todos os veículos, todos os jornais que ele tinha contato em quase todos os jornais do país, e sujou totalmente a reputação dela, a um ponto que ela foi pro olho da rua, não conseguiria emprego em outro jornal e já estava pensando inclusive em mudar de país, porque ela disse que a vida dela no Brasil como jornalista tinha acabado. Bom, acontece que não satisfeito com isso, ele continuou perseguindo ela, ele não aceitava o término de jeito nenhum. Então o que aconteceu? Ele começou a fazer umas coisas assim extremamente absurdas. Um dia ele simplesmente copiou a chave dela, além de já ter colocado vários investigadores particulares, pessoas, seguranças para ficarem tomando conta e contando tudo que ela fazia para ele na rua. Ele vai e faz uma cópia da chave do apartamento dela. Um dia ela chega em casa e ele está dentro do apartamento dela, escondido numa cortina perto de um armário. Ali parece que acaba acontecendo uma agressão, uma briga. Ele exige que ela devolva todos os presentes que ele tinha dado para ela. Ele faz um grande escarcéu no apartamento e ela fica assim muito assustada. Nesse dia ele também volta a apontar para ela então a arma. Bom, o que acontece é o seguinte, isso não ficou por isso mesmo, tá? Então ela chega e vai e faz um boletim de ocorrência na delegacia. Então ela faz esse boletim de ocorrência justamente no dia 5, tá, de agosto. Seria então 15 dias antes do fatídico dia que ela perderia, né, a vida dela. Então ela faz o boletim de ocorrência, conta tudo o que aconteceu, e fica ali colocado que ela teria que voltar no dia 28 de agosto. Só que o dia 28 de agosto nunca aconteceu. O pai dela ficou assustado com o comportamento do Pimenta Neves e fez o seguinte, colocou um segurança particular, tá, para a filha, né, para cuidar da segurança da filha, mas não adiantou nada. De alguma forma parece que ele conseguiu antecipar tudo o que ela ia fazer, inclusive no dia 20 de agosto ele conseguiu antecipar uma coisa que ela costumava fazer, que era ir para Ibiúna, para o sítio dos pais dela, passar o final de semana e depois ir ao Aras. Ela gostava de andar a cavalo. Bom, e aí o que aconteceu? Ela estava com o irmão, a mãe e o pai nesse sítio em Ibiúna, já assim um pouco chateada com a situação que ela estava vivendo. E aí ela pegou, depois os pais foram embora, ela pediu para que o irmão ficasse um pouquinho mais com ela, né, no final de tarde de domingo, e eles dois iriam até o Aras. Ela falou, olha, eu vou indo na frente, você vai trancando o sítio, a gente fica um pouco no Aras e depois a gente vai embora os dois juntos. E ele falou tudo bem, ele ficou fechando enquanto ela foi pro Aras. E em questão de 10 minutos, o irmão dela chegou até o local, já encontrou os funcionários do Aras, algumas pessoas ali ao redor tinham jogado uma lona por cima dela, porque ela tinha acabado de perder a vida. O Pimenta Neves tinha percebido que ela estava chegando no Aras, ele estava vigiando ela o dia todo, ele teria chegado um dia antes, segundo testemunhas, e teria vigiado para ver a hora que o carro dela chegaria ali. Ele sempre sabia os passos dela antes e chegava a ser uma coisa estranha, só que isso se explica depois, entende?
Bom, ele chegou, chamou ela, tá? Segundo o que as testemunhas contaram, ele a chamou, ela não queria conversar com ele, ele pegou ela pelo braço, tentou colocar ela dentro do carro, empurrou, mas não adiantou, ela queria ir embora de qualquer jeito, então ela corre. Quando ela corre, ele atira pelas costas dela, então ela toma um disparo nas costas e depois ele chega a 35 centímetros da cabeça dela e também dá mais um disparo para ter certeza que ele conseguiu tirar a vida dela. E isso, tinham pessoas olhando, ele não estava preocupado com isso. Então tudo começa, as pessoas começam a tentar saber, né, o porquê que ele fez isso, a polícia começa a investigar a motivação e tudo mais, então é levantado toda a vida, né, tudo que eles estavam vivendo, tudo que eles estavam passando, e aí é que vem a parte onde a polícia vai começar a encontrar outras coisas, como grampo no telefone dela, que ele tinha mandado colocar sem ninguém saber. Ele também pegou o olho mágico da porta dela e colocou uma câmera, então ele sabia quando ela entrava e quando ela saía. Ele tinha várias câmeras, ele alugou um apartamento de frente pro dela, onde ele deixava várias câmeras apontadas para o apartamento dela, gravando tudo que ela fazia. Então a polícia encontrou as fitas das gravações de tudo que ela fazia, as transcrições de conversas telefônicas. Gente, assim, parecia um arsenal do psicopata mesmo, sabe? E aí tudo bem, ele foi preso, né? Ele foi emitida ali a ordem de prisão 2 dias depois do que tinha acontecido. O que aconteceu foi o seguinte, ele foi lá, tomou uns calmantes, acabou passando mal, né? Tendo uma over, e ficou internado no Sírio-Libanês. Isso aí já era uma tática de defesa, por quê? Ele não tinha mais como negar o que ele fez, então ele tinha que lutar para diminuir as atenuantes. Então ele ia começar o que? A alegar insanidade. Bom, já estava amparado por diversos advogados, isso não precisa nem dizer, né? O cara tinha muita grana. E o que aconteceu também? Ele fica, então, esses 2 dias aí internado no Sírio-Libanês e depois os advogados o instruem a ir para uma clínica psiquiátrica passar um tempo. E aí lá eles alegam que ele está com estresse, né, devido a tudo que aconteceu, estresse traumático e tudo mais, e que também estava com problemas emocionais e que poderia ter levado ele a cometer aquele crime. E esse seria então o motivo ali, eles iriam declarar uma certa insanidade para que ele saísse impune do que ele cometeu, do crime que ele cometeu. A justiça nessa hora foi um pouco mais rápida e enquanto ele ainda estava lá, eles colheram o depoimento dele e também fizeram ele passar por um exame, mas dessa vez por um médico que não era, né, um médico particular, era um médico deles ali, da própria justiça mesmo, para poder garantir que ele não alegaria insanidade. Bom, ele foi considerado ali totalmente capaz e são. E aí a polícia começa a descobrir outras coisas também, como por exemplo a premeditação. Bom, parece que ele já tinha arrumado o passaporte dele, tinha acertado tudo, porque parece que a ideia era cometer o crime e depois fugir do país, tá? Coisa que talvez não tenha dado tempo, ou ele tenha realmente se garantido bastante e continuou aqui. Não sei por qual motivo. Bom, então começa toda uma briga ali, né, com a justiça. Ele fica internado mais ou menos uns 15 dias nesse hospital psiquiátrico até que ele recebe uma ordem ali de sair e ir diretamente para a penitenciária, onde ele fica 7 meses. Só que durante esse período, os advogados dele já estavam lá lutando por habeas corpus e tudo mais. E o Supremo Tribunal Federal dá para ele, então, um habeas corpus dizendo que ele poderia recorrer em todas as instâncias em liberdade, tá? Então ele não ficaria preso, ele poderia passar pelo julgamento, ele podia recorrer em liberdade, e esse foi o entendimento da juíza que julgou ele depois dele tentar, porque ele estava em casa, então não tinha nenhum motivo dele apressar o julgamento, como normalmente acontece quando a pessoa está presa. Então o que aconteceu? Ele ficou lá demorando, ele tentava anular os julgamentos, ele conseguiu anular 7 julgamentos. Para vocês terem uma ideia, deu tempo dele usar 24 recursos da lei. Ele também era um advogado, então a gente está bem amparado com diversos advogados assim de ponta. Ele também era um advogado. Então ele pega e começa a adiar esses julgamentos, até que não tem jeito, vai ter uma hora que ele vai acabar sim passando pelo julgamento. Isso vai acontecer no dia 3 de maio de 2006.
Quando chega na hora, ele fica lá durante o julgamento, no primeiro dia, assim, cabeça baixa, como se ele de fato fosse uma pessoa super depressiva e tal. Ele vai ficando de cabeça baixa, primeiro dia, segundo dia, até que acaba saindo a sentença. Só que a sentença, ele pega 19 anos, quase 20 anos ali de cadeia, 19 anos, alguns meses ali, e isso não ia durar muito tempo, porque ele pegou esse tempo, né, ali de pena. Porém, o que aconteceu? Ele tinha aquele habeas corpus. Ele podia recorrer ali em todas as instâncias em liberdade. Então ele estava tranquilo. Ele saiu de lá e foi para casa dele tranquilamente aguardar o novo recurso que ele tinha pedido. Ele foi fazendo isso, depois ele conseguiu uma diminuição de pena para 18 anos, depois para 16 anos. Eu sei que no final da palhaçada acabou em 14 anos, porque ele tinha confessado o crime e facilitado a investigação policial. Quem concedeu a liminar do Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, para que ele então pudesse responder tudo em liberdade, inclusive os recursos dele, foi o Celso de Mello, tá? Então depois disso aí, por mais que alguém quisesse colocar ele na cadeia, não conseguia. E isso atrapalhou muito, então ele ficou lá respondendo pelo crime dele praticamente em liberdade total mesmo, quase que sem vigilância. Todas as vezes que ele era solicitado, ele aparecia, tudo certinho. Depois a galera do Supremo fez o quê? Deu um de bobo e disse que, na verdade, não era bem aquilo que eles queriam dizer com a liminar e que a juíza tinha entendido errado. Então, quando bateram o martelo, não era bem aquilo. Tá? Eu sei que em 2011 ele foi sim para a cadeia, eles entraram com o recurso que foi negado e pediram então a prisão imediata dele. Parece que demorou um tempo, ele chegou a estar na lista dos 58 criminosos procurados do Brasil, então eles começaram ali uma busca para colocá-lo na cadeia. Ele ficou no Tremembé por um tempo, Tremembé 2, e tinha tudo ali, tinha televisão, comida boa, podia ler livros, podia fazer de tudo, e eles estavam esperando justamente isso, ele passar dos 70 anos, porque aí já começam outras formas ali de você pedir alguns recursos por idade. Então ele ficou um tempo, né, ele tinha ficado 7 meses, depois ele ia cumprir mais ali 2 anos e meio de cadeia nessa penitenciária. Só que depois ele foi para o regime semiaberto. No regime semiaberto, ele vai, né, e tenta, só que o advogado sabia que eles não tinham uma prisão específica para fazer o regime semiaberto. Então isso faria com que os advogados conseguissem colocar ele em casa de novo, porque ia dizer que ele já tinha direito ao recurso, só que o Estado não tinha condições de dar esse recurso para ele. Então ele teria direito de fazer esse regime semiaberto em casa. Bom, acontece que também não foi dado isso pra ele, ele cumpria esse tempo, ele gostava de ficar no pátio, ele teve que ficar preso. Depois eles pedem pra mudar ele de penitenciária, colocar ele numa penitenciária em Bragança. Ele vai pra essa penitenciária e o que vai acontecer é o seguinte: ele vai ficar nos regimes aí semi-abertos, depois ele vai ficar nas saídas. Ele saiu 13 vezes ali pra datas comemorativas, até que depois, ali por volta de 2016, eles continuaram pedindo para que ele terminasse de cumprir a pena em casa. Então parece que os advogados entraram com o motivo de que ele já estava ficando quase cego, ele estava cego de um olho e estava com 30% da visão do outro olho, e que também ele estava à beira de ter um câncer de próstata. Então a saúde dele estava frágil, ele estava com 79 anos e eles queriam que ele ficasse em liberdade, e parece ali que acabaram aceitando. Então ele é o seguinte: ele pode andar por onde ele quiser, mas quando chega à noite ele tem que estar em casa. Seria mais ou menos isso, tá? Bom, a questão é o seguinte: se a gente for somar o tempo que ele ficou preso, deu uns 3 anos e alguma coisa. Agora tenta explicar, por exemplo, para a mãe e para o pai da Sandra, que um homem que matou sua filha ficou 3 anos e meio na cadeia. Ele sabia tudo que ele ia fazer, como ele ia agir, eles encontraram as armas, eles encontraram cartuchos para essas armas, eles encontraram tudo, sabe? Então assim, foi uma coisa premeditada assim. Ele sabia que não tinha mais chance de voltar com ela não voltaria com ele, então ele foi e destruiu a vida dela, acabou de vez com a vida dela, e ele sabia que ele não ficaria preso muito tempo. No começo, quando ele precisou ficar escondido, ele ficou escondido na casa de políticos muito importantes,
Quando ele aconteceu aí, né, esse homicídio, o que aconteceu? Ele ainda tinha tanta influência na Folha de São Paulo, ele proibiu que saíssem matérias completas, mesmo estampando a primeira página, acho que de uma revista, que a Folha de São Paulo era responsável. Ainda assim, ficou tão opaca que quase ninguém ligou o nome à pessoa. Então ele ainda tinha influência sobre muitas pessoas e muitos políticos também. E isso foi uma coisa que facilitou muito para ele. E o que aconteceu também foi o seguinte: foi ali fazer o que ele queria fazer, né, que foi tirar a vida da menina. Ele já sabia, ele foi guiando os advogados, ele já tinha estudado tudo que ele ia utilizar de benefício para fica bem. Então ali se abre também um estudo com relação assim, as consequências disso, tanto para a sociedade que olha um homem ali. Eu acho que foi uma das épocas que mais essa coisa do rico não vai para cadeia mais ficou evidente, e que a vida da mulher não valia nada. Então uma moça perde a vida e um homem, independente de quantos anos ele tem, quem ele é, dane-se, ele tinha que cumprir uma pena decente. E o cara ficou aí 2 anos e meio na cadeia. Antes mesmo de ir para julgamento, o cara já tinha um habeas corpus deixando ele em casa, para ele poder recorrer em casa, em liberdade. Então assim, é absurdo. Tá? Então parece que ele movimentou muitos jornais, não deixava as pessoas publicarem matérias, fazia as pessoas retirarem, ele tinha ainda essa influência e mais, tá? Esse crime ele aconteceu no ano 2000, a lei era ainda mais frouxa na minha opinião, porque o que acontece? Você só precisava cumprir 1/6 da pena para começar a recolher seus benefícios, só que ele não precisou disso, todo mundo sabe, ele ficou ali, o tempo que ele ficou foi ridículo na cadeia, ficou preso ali, foi ridículo. Só que assim, eu paro e penso, o que as pessoas, qual a mensagem que isso passa? Assim, parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Isso aconteceu no ano 2000, tá? Ele chegou aí pra cadeia de novo em 2011, só que assim, olha só, é o quê? 20 anos atrás? Então, há 20 anos atrás era isso que valia a vida de uma mulher. Então, é um grande absurdo. Eu acho que nunca ficou tão evidente essa questão do rico e do pobre, né, que o pobre não cumpria a pena, naquela época não cumpria mesmo, era uma coisa assim absurda e muito sinceramente hoje em dia também não. Esse relacionamento ele sempre foi abusivo, talvez ela não tenha entendido na hora, na época, na hora certa, porque ninguém chega também já bancando o monstro, ele vai devagar. Só que é bem importante prestar atenção, porque ela já tinha um emprego, ele retirou ela desse emprego, deixou ela totalmente dependente dele na Folha de São Paulo, e lá, quando ele quis fazer uma vingancinha, ele foi lá, manda ele embora, começa a sujar ela em outros veículos. Ela não tinha necessidade de passar por isso, e ele não precisava fazer isso para ela. Existe um tipo de pessoa que eles não conseguem, eu sempre falo isso, é muito visível, aquilo que você não pode ter é aquela pessoa que não sabe, ele não aceita um não. Então a vida dele sempre foi assim. Ele na Folha de São Paulo, além dele não aceitar o não, tudo tinha que ser ridiculamente do jeito que ele queria. E vai passando uma manipulação que acontecia lá dentro também por parte dele em cima de outras pessoas, outras pressões, outras pessoas que ele também fez a mesma coisa, não mulheres ou namoradas, mas outros profissionais, porque as coisas não corriam do jeito que ele queria. Também as amizades políticas e também as pessoas importantes que ele conhecia, inclusive essa liminar, essas coisas, esses recursos que ele conseguiu é absurdo, assim, salta aos olhos que tem alguma coisa ali. Minha teoria é a seguinte: a Sandra Gomide sabia alguma coisa importante que ele pode ter contado até para se gabar, e quando o relacionamento acabou ele ficou com medo dela abrir a boca, porque não é possível, assim, muito sinceramente, não dá para dizer que aquilo ali foi, ele, né, era só uma questão de término de relacionamento, parece que era muito mais que isso. Ele estava fechando tudo para ela vazar do país. Eu não sei se ela estava demorando para fazer isso, então ele vai lá e acaba tirando ela do caminho de outra forma. Eu não pensava, nunca tinha pensado por esse lado, até eu ler o livro. Quando a gente começa a ler o livro, a gente que possivelmente isso pode ter acontecido. E ele era um cara que gostava de se gabar. Ele era assim, então assim, não tem jeito. Depois de um tempo ele perdeu até a licença para advogar, tá? Agora, eu acho que para ter acontecido isso e ele ter tido a pena que teve, destruiu a família da Sandra, porque a mãe dela e o pai ficaram com problemas físicos, psicológicos. A mãe dela dorme na cama da Sandra desde o dia que a Sandra morreu. Ela passou a ter problemas psiquiátricos, tomar medicação. Hoje, para vocês terem uma ideia, ela usa fralda.
e assim, é uma situação que ela fala com a filha, então ela ficou totalmente fora do ar, marcou demais. E o irmão, ele não esperava nenhum tipo de punição. Nem o irmão e nem o pai, eles sabiam que ele não ia ter nenhuma punição. Eles queriam que tivessem, mas eles sabiam que não teria. Então assim, era uma coisa muito estranha. Eu não sei, mas a minha impressão é que essa moça sabia sim, alguma coisa muito maior ali sobre ele. E aí quando o relacionamento terminou, ele simplesmente ficou com medo que ela abrisse a boca e isso acabasse estragando ali o rolê dele, seja lá qual fosse, porque é muito estranho, é muito radical, é muito esquisito. Ele não se preocupou se tinha testemunho ou não, tava cheio de testemunha, ele fez assim, sabe, na cara de todo mundo, tipo, dane-se quem vai ver. Então eu achei isso muito esquisito. E assim, era uma moça que teria um futuro tranquilo, feliz sem ele. Eu sei que ela foi muitas vezes julgada, tá? Julgada mesmo, ela. Porque depois as pessoas tentam destruir a reputação da pessoa, porque ela era muito mais jovem que ele. Era uma diferença de que ela tinha 32 e ele tinha 63. Era uma diferença grande. Só que assim, primeiro Sandra Gomide perde a vida e depois a reputação vai pro saco também, né? Porque as pessoas começam a jogar a culpa, né, na aproveitadora. Então ainda se tinha essa mentalidade, ainda se tinha crime passional, ainda tinha essa besteirada toda. E o que acontece? Ele foi, conseguiu, hoje porque ele tá cego, tá, sabe, vai ficar o quê? Em casa, tranquilo, tá com 79 anos de idade. Então assim, eu não sei, muito sinceramente, até mesmo essa questão de ainda ter tanta influência, mesmo depois de ter feito uma coisa dessas, eu não sei o que ele escondia, eu não sei por que ela também aceitava essa situação, aceitou por tanto tempo, não sei se ele ameaçava tirar tudo, o trabalho, tudo dela, mas é uma situação muito estranha. E ele é um homem muito estranho, ele é um homem que dá arrepios mesmo, e de verdade, assim, ele é um homem totalmente vazio. Então algumas pessoas fizeram alguns perfis, foi traçado algum tipo de perfil, ele era um cara megalomaníaco, ele era um cara complicado, viu, problemático, dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Então assim, não tem jeito, mas eu achei tudo muito sério, tudo muito absurdo, tudo muito exposto para uma pessoa que sabe também que isso poderia estragar a vida dele, como também acabou dando uma estragada sim, porque ele acabou tendo que interromper as atividades dele, a menos que ele já quisesse se aposentar mesmo, porque já estava meio na idade. Mas eu achei assim que não tinha essa necessidade e essa coisa de... A gente pode encarar de duas formas. Ele poderia estar totalmente maluco para saber o que ela estava fazendo e tomar conta da vida dela, ou tentando tomar conta para saber se ela contaria alguma coisa para alguém. Eu entendo porque a promotoria usou essa questão da premeditação, eu entendo porque isso é uma coisa que não dá para você provar, mas as pessoas vão pegando o mais próximo da linha que elas acreditam para conseguir ali chegar no resultado que elas querem. A questão é que você pode conseguir ali 50 anos. Quando uma pessoa tem uma liminar que ela vai passar por tudo isso, enquanto ela tiver dinheiro, ela recorre. E enquanto ela recorrer, ela tem uma liminar que garante a liberdade dela. Como é que lida com isso? Então não é por acaso que eu tô trazendo esse caso. Se vocês prestarem atenção nesse caso, tá cheio de nome, de pessoas que facilitaram a vida desse camarada que tá lá no Supremo. Então assim, é bem difícil você ver essas pessoas. Eu sei que tá tudo na rua, sabe? Na época da Covid, não sei se alguém chegou a voltar, mas eu sei que Abdel Maci, João de Deus, todo mundo na rua, sabe? Então assim, esse por um, outros por vários. Então assim, é difícil da gente pensar que existe algum tipo de justiça e que essa justiça é muito maquiada. Muita gente, a gente olha e fala assim, pô, fulano vai ficar muito tempo na cadeia, o cara pegou 200 anos, então ele, mesmo que ele cumpra, né, aquela porcentagem da pena, mesmo assim vai dar uma pena máxima. Acontece que não vai, depois ele vai arrumar um jeito e ele vai terminar de cumprir isso aí em casa. Então fica difícil. E ainda eu achei assim, acho que mais absurdo pagar 220 mil reais para essa família. Sabe, em pleno 2010, 220 mil reais pela vida da filha, ficou difícil, porque ele não cumpriu pena. Então, na verdade, eles pagaram. A pena que ele não cumpriu virou o dinheiro, 220 mil. Que mal vai dar aí para os gastos aí de médico, remédio da mãe, do pai. Eu trouxe esse caso porque é muito absurdo. É um caso que eu já queria trazer há bastante tempo. E eu queria saber de vocês, se vocês conheciam esse caso, o que vocês pensam sobre isso. Eu sei que dentro dos meandros da lei as coisas funcionam dessa forma, que nada que ele fez é contra a lei. A questão é quem concede, porque é pedido.
Só que eu sei também que existe um critério, você pode ou não aceitar, tem pessoas que não conseguem, né, essas regalias. Então, assim, você vê que um cara, ele conseguiu todas as regalias e ainda manipulou a imprensa e para saber aí o que iam publicar, como iam publicar, ele ditava como ia ser publicado, então bem complicado. Eu ainda tenho essa teoria de que a Sandra sabia, sim, de mais alguma coisa. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que de fato a Sandra sabia de mais alguma coisa, se foi mesmo, né, contra a mulher, um feminicídio naquela época, eles ainda chamavam de crime passional, mas seria hoje um feminicídio, se ele era só um cara obcecado. Contem pra mim o que vocês pensam sobre isso. O caso vai ficando por aqui, eu continuo com vocês aqui nos comentários, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, um super beijo e até um próximo vídeo. Fui!